Olá! Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial à categoria docente. Na edição de hoje, teremos um De Docente especial sobre a eleição à reitoria da UFSM, que acontece no próximo dia 3 de julho. Para apresentar a opinião dos 3 candidatos, a equipe do De Docente entrevistou Paulo Burman, da Chapa 1, Felipe Miller, da Chapa 2 e Eduardo Risati, da Chapa 3. Alguns critérios foram selecionados para que não houvesse nenhuma forma de favorecimento de algum candidato. Confira agora as regras das entrevistas. A entrevista é composta por 3 perguntas idênticas para os 3 candidatos e enviadas previamente para as assessorias das chapas. A veiculação das entrevistas se dará por tópicos, com todos os candidatos respondendo a mesma pergunta em sequência, sendo que as respostas serão exibidas na íntegra e sem cortes de edição. A veiculação das respostas foi determinada por ordem alfabética. O tempo de resposta foi o mesmo para todos os candidatos. Aquele candidato que não utilizou todo o tempo dispensado para sua manifestação teve sua resposta veiculada com a duração específica da mesma. Ainda na edição de hoje, como não poderíamos deixar de fazer, exibiremos uma reportagem sobre a ocupação da Câmara de Vereadores de Santa Maria, que teve início na última terça-feira, dia 25. Mas agora vamos ao tema central do programa de hoje, as entrevistas com os candidatos à reitoria da UFSM. No mês de abril, foi realizado um plebiscito local questionando a comunidade acadêmica sobre a adesão do USM à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. O resultado foi de um total de 1.814 votantes, sendo 1.764 contrários à EBSER, 31 favoráveis e 19 votos em branco. A partir deste demonstrativo, o senhor estaria disposto a manter o USM sob a administração exclusiva da universidade? É uma satisfação estarmos aqui com a SEDUFSM nos posicionando sobre vários assuntos pertinentes à nossa instituição. A empresa, a EBSER, ela foi criada pela Lei 12.250 em 2011. Entretanto, existe uma ação de inconstitucionalidade desta lei através da Procuradoria-Geral da República, com o apoio do Conselho Regional de Medicina. A UFSM aderiu à empresa. Essa adesão significa simplesmente que a UFSM vai conversar sobre a possibilidade ou não de fazer-se um contrato e, então, efetivamente a empresa estar atuando no nosso hospital universitário. Conforme a direção do hospital, hoje, os relatórios de gestão do hospital já são remetidos para a empresa, assim como a reestruturação do hospital universitário, dos hospitais universitários, está sendo feita pela empresa. Dos 46 hospitais universitários do Brasil, 5 já assinaram o contrato e parece que um retornou, que se não me engano foi o Hospital de Brasília. Entretanto, em virtude disso, que já está em curso há 2 anos, conforme um seminário que teve no Rio de Janeiro, o governo pretende emitir uma portaria ministerial implantando definitivamente a empresa EBSER. No nosso entendimento, nós temos que partir, e ainda há tempo, para um grande movimento nacional, demonstrando a importância dos hospitais universitários para a comunidade, no sentido de recompor os quadros que hoje estão defasados. No nosso hospital, mais de 120 profissionais são contratados pela Fundação, que sem esse contrato deixariam de ser atendidos 8 especialidades. Então, parece-nos que se nós fizermos um movimento mostrando para a população de Santa Maria e também para a população das cidades circunvizinhas que o hospital nosso da UFSM atende, assim como um movimento com os prefeitos de toda essa região, com deputados estaduais, federais, senadores, governo do estado e principalmente mostrando para a população a necessidade e tentar expandir daí, ser protagonista
convidando os demais reitores a fazer um movimento nacional, nos parece bastante provável que o governo poderia se sensibilizar na recomposição dos quadros. Entendemos que talvez com a empresa poderia melhorar em alguma situação, entretanto teria muitos outros problemas. Então somos favoráveis a fazer um grande movimento e mostrar para a população, e com esse movimento chegar ao governo e mostrar que é fundamental a recomposição dos quadros. Hoje, na nossa universidade, a recomposição dos quadros é importante não só no hospital. Nós temos problema sério com a recomposição de quadros na manutenção, na vigilância, em vários outros setores, nos motoristas, que colocam em risco a qualidade e o bom andamento do serviço. Hoje, o serviço dos terceirizados não é bom em termos de qualidade, como seria se nós tivéssemos recompostos esses quadros. Então, nós pretendemos trabalhar firmemente nessa direção para a recomposição dos quadros e principalmente no hospital. Estivemos visitando o hospital e acontece um grande desconforto, descontentamento, pessoas tristes, até por não saber para que rumo que estão tomar. Então, somos muito favoráveis a esse apelo nacional para mostrar ao governo essa necessidade. Bom, em primeiro lugar, nós gostaríamos de salientar que todas as entidades que fizeram plebiscito também foram as mesmas que divulgaram amplamente o não como resposta a esse plebiscito. Eu acho que essas 2.000 pessoas têm que ser consideradas, como também têm que ser considerados os outros 35.000 membros da comunidade universitária e o mais de 1 milhão de usuários do nosso hospital universitário. Nós hoje viemos fazendo o que o Conselho de Administração do Hospital Universitário de Santa Maria e o Conselho Universitário da Universidade fizeram como uma demanda a que a reitoria iniciasse as tratativas visando a contratação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então iniciamos o processo, foi feito todo o diagnóstico no hospital em termos das suas instalações, num segundo momento os serviços que poderiam ser oferecidos com a estrutura atual, um dimensionamento de pessoal e agora está se tratando da finalização da minuta de contrato com todos os seus anexos. Essa minuta, o compromisso da gestão Felipe Dalvan, assumido publicamente, é que não se assinará nada enquanto não tivermos a ampla divulgação dessa minuta de contrato e também uma ampla aprovação nos conselhos de administração do Hospital Universitário e o Conselho Universitário. Então, para que a comunidade possa ter a garantia de que o contrato, em sendo assinado, ele venha a garantir o ensino, a pesquisa, a extensão, bem como a assistência a toda a população que o Hospital Universitário tão bem oferece, com tão poucos recursos humanos. Então, nós temos que ter essa característica, mas também pensar que, em as decisões sendo contrárias, como é que nós vamos trabalhar a situação do Hospital Universitário de Santa Maria, tendo que demitir o pessoal hoje terceirizado de forma precária, tendo que minimizar os serviços que hoje são oferecidos por falta de pessoal, por dificuldade de reposição imediata e por situações onde algumas pessoas já não conseguem atender a demanda do seu serviço por estarem idosas, por estarem com alguns problemas de saúde, nós teremos que rever todo esse processo e provavelmente o hospital universitário se torne não aquele hospital escola que trabalha com alta complexidade, com média complexidade, mas ele acaba se tornando uma dimensão reduzida do que é hoje e a população com certeza ficaria prejudicada. Então acho que nós temos que ter esses dois lados da moeda, mas discutir, dialogar amplamente até que chegue nos conselhos superiores, que são os órgãos deliberativos que podem tomar decisão. E nós vamos respeitar a decisão que os conselhos superiores tomarem. Olha, nós já manifestamos a nossa posição sobre a EBSER logo no início, lá quando foi lançado o MP 520. Fizemos uma crítica muito pontual sobre aqueles aspectos que mais preocupavam naquele momento e que não estavam esclarecidos no MP 520. A MP não foi aprovada, posteriormente foi criada uma lei e nós, evidentemente, também continuamos questionando os pontos que nos preocupavam, ou seja, a garantia do atendimento 100% SUS, as questões que envolvem o ensino, a pesquisa e extensão,
já que também a formação de profissionais faz parte dos objetivos do SUS, e a questão que envolve a segurança dos servidores do hospital. Então parece-me que esses pontos continuam não bem definidos. No entanto, agora nós temos uma lei, mas acreditamos na competência e na capacidade da universidade fazer a gestão do hospital universitário, sim. A questão que se põe nesse momento é a forma como o governo está tratando o assunto. Parece que está se desenhando uma imposição para o modelo de implantação da EBSER no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria. E, portanto, isso está, sem dúvida nenhuma, carecendo de um amplo debate. Diferentemente desta gestão que está tratando do assunto, me parece com um certo descuido em relação aos pontos principais, nós vamos, sem dúvida nenhuma, trazer esse tema ao debate para que, na medida em que se tome uma posição, que essa posição seja apropriada por toda a comunidade. Acho que esse é o centro da questão. Quando nós estamos nos propondo a fazer uma gestão democrática, participativa, inclusiva, obviamente que questões tão importantes quanto essa do hospital universitário precisam de uma discussão mais ampla à luz de todas as informações que transfiram e que transmitam à nossa comunidade como um todo, tanto a comunidade de servidores e estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, quanto a comunidade que depende de um hospital público como o hospital universitário, com toda a qualidade que tem, para atenção às suas questões de saúde. Saúde é coisa muito séria, não se pode tratar com ela com descuido. Evidentemente que, junto à saúde, nós temos uma preocupação muito grande, que é a questão da educação. Portanto, vamos sim abrir um grande debate antes de tomar qualquer decisão a respeito, a menos que o governo estabeleça uma nova estratégia de implantação da EBSER ou qualquer outro modelo que venha interferir no processo de ensino, pesquisa e extensão no hospital universitário, dificultando ou facilitando as relações e dando as garantias que precisamos para a população em relação aos 100% atendimento SUS no hospital universitário da Universidade Federal de Santa Maria. Qual a sua avaliação das políticas públicas voltadas para a educação nos últimos 3 mandatos presidenciais, FHC, Lula e Dilma? Bom, a era Fernando Henrique se caracterizou pelo descaso com a educação, pelo abandono com que foi tratada as universidades brasileiras, pela política de privatização. Corremos um sério risco das nossas instituições serem privatizadas. Com isso, perdemos grandes cérebros, grandes pesquisadores de nossas instituições saíram das universidades. Tivemos uma política salarial achatada. Por ocasião da era do presidente Lula e agora da presidenta Dilma, se caracterizou pelo resgate do diálogo, pelo resgate das universidades, no sentido de uma política salarial a longo prazo, o que isso, de uma certa forma, é muito interessante, pois nós tivemos um período sem greve, o que no governo do Fernando Henrique, o período de greve basicamente estava no calendário. Com essa política salarial de longo prazo, passamos um período sem greve. Recentemente passamos por uma greve, mas passamos um outro período sem greve, e isso muito bom para os acadêmicos, para a comunidade como um todo. Na era Lula se caracterizou também pela expansão das universidades através do projeto Reúne. A nossa universidade aumentou 80% em relação do que ela era em 2008. Bom, essa expansão, entretanto, no nosso entendimento, pecou com relação à qualidade, de uma maneira geral. Não tinha um compromisso com a qualidade. Teríamos que expandir a qualquer custo. Essa é uma preocupação que nós temos, onde que a expansão foi feita de uma maneira desordenada, agregando, sem dúvida nenhuma, grandes cursos às instituições, porém com deficiências. Para o nosso caso da UFSM em especial, e nós do Centro de Tecnologia, fomos muito favoráveis e somos favoráveis à expansão, porém com cuidado muito grande com a qualidade. Hoje, se nós conseguirmos fazer um projeto Reúne muito bem com relação ao número de docentes, número de técnicos administrativos para trabalhar nas coordenações de curso, nos departamentos, nos laboratórios e a infraestrutura de sala de aulas e laboratórios,
O nosso projeto pecou com relação à infraestrutura. Então, temos problemas na manutenção das nossas estruturas e de maneira que possamos propiciar condições excelentes de infraestrutura para nossos cursos. Por exemplo, temos deficiências em telefonia e internet, que hoje é uma ferramenta básica para se ter uma excelente formação de ensino. Nossa assistência estudantil, embora boa, podemos melhorar ela muito. E nesse sentido, entendemos que uma boa assistência estudantil passa além de uma moradia adequada, por biblioteca, por áreas de convivência, que façam com que os acadêmicos permaneçam na nossa instituição. E nós diminuímos com isso a evasão. Nesse sentido, entendemos que as próximas expansões devam ser feitas priorizando a necessidade, o mercado de trabalho e também, sem dúvida nenhuma, se proporcionarmos uma excelente qualidade. Temos hoje um número de docentes com uma carga horária excessiva e que isso peca, sem dúvida nenhuma, na qualidade, não só da formação dos acadêmicos, mas também na qualidade de vida e no otimismo, no comprometimento desses docentes com a nossa instituição. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o governo FHC, que teve 8 anos, de 1993 a 2002, houve uma estagnação total nas políticas públicas e investimentos na educação superior brasileira. Não tivemos aumento de vagas, não tivemos contratação de novos docentes, ficamos num limbo nesse período. Apesar de termos um Plano Nacional de Educação, que era previsto de 2001 a 2010, que não foi implementado nada no governo FHC, mas que o presidente Lula transformou no seu Plano de Desenvolvimento Educacional, que basicamente teve as expansões nas universidades federais, onde a ideia era chegar a 30% dos jovens entre 18 e 24 anos no ensino superior. Teve a expansão fase 1, onde nós participamos da implantação da Unipampa e nos campi de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões, e logo na sequência tivemos o Reúne, onde a universidade fez um bom projeto, expandiu 39 cursos, colocou mais de 13 mil jovens dentro dos seus bancos escolares e fez todo um processo de qualificação no seu parque de equipamentos, de infraestrutura física de obras, infraestrutura viária dentro do campus, e realmente conseguiu trabalhar muito bem essa oportunidade que foi dada. Mas mesmo assim nós não chegamos ainda nem a 15% dos jovens e adultos dentro dos bancos escolares. Com o Plano Nacional de Educação 2010-2020, com a janela demográfica que está se abrindo até 2025, onde teremos em torno de 60% da população brasileira economicamente ativa, nós temos a obrigação de colocar e qualificar cada vez mais nossos jovens para que mais uma geração não seja perdida. Dentro de toda essa perspectiva, nós entendemos que a presidente Dilma fez um fechamento em cima do Reúne, colocando os recursos necessários para qualificar os cursos já existentes e os cursos que foram ampliados, e estamos agora numa nova fase onde vamos reorganizar as expansões das universidades como um todo, e sempre que tivermos recursos humanos, recursos financeiros e boas condições de ampliar, nós não podemos perder a oportunidade de colocar mais jovens dentro das nossas universidades. E também tivemos toda a qualificação também nos programas de pós-graduação que puderam fazer com que o ensino superior, nesses últimos 2 governos, Lula e Dilma, pudessem ter a efetiva qualificação, ampliação e organização. Então nós temos a convicção que dentro de toda essa expansão nós tivemos uma estagnação até o final do governo FHC, e com a implantação gradativa do Plano Nacional de Educação 2001, 2010 e agora o novo plano 2010-2020, nós poderemos tentar chegar aos 30% dos jovens e adultos dentro dos bancos escolares das instituições federais de ensino superior.
Parece que nós reduzirmos o debate à questão de períodos de gestão de 4 anos, como está posto, é um pouco delicado o assunto, uma vez que políticas de educação, elas têm que ser políticas de Estado, não pode ser políticas de governo. Fazer uma vinculação das políticas para a educação no país a bandeiras partidárias ou a períodos de governo não tocam exatamente no ponto central da questão. A educação como instrumento de cidadania e de autonomia do cidadão. E, portanto, nós precisamos ampliar mais esse debate. É verdade, né, que nós temos como proposta a comparação dos 3 governos, né, o atual e os dois períodos anteriores. O governo Fernando Henrique preferiu dedicar à educação um papel secundário na sua gestão e, portanto, propôs em vários momentos o afastamento do Estado da questão, na medida em que colocou várias políticas que contribuíram para, especialmente no ensino superior, uma redução de todos os investimentos na área, seja na contratação de servidores, docentes e técnicos administrativos, seja na parte da infraestrutura, o que também se constituiu num fator limitador para a ampliação do acesso ao ensino superior, na medida em que nós vimos e testemunhamos ao início do governo Lula uma definição um pouco mais objetiva em relação ao assunto, abrindo mais a universidade, democratizando o acesso, que continua como uma política do governo Dilma. É preciso, no entanto, que os sucessivos governos que lideram o país e que fazem a gestão do Brasil tomem uma atitude em relação à educação como uma política de Estado, que objetivamente sirva aos interesses de independização do país em relação ao que nós falamos de desenvolvimento econômico e social. Não há outra saída para o país que não seja pela educação. Os grandes países hoje que despontam no cenário internacional passaram claramente por um período de investimento intenso na educação, na formação desde o ensino fundamental e médio ao ensino superior e na pós-graduação, desenvolvimento de tecnologia e outras tantas coisas que são da atribuição da pasta da educação. Portanto, é difícil estabelecer uma comparação, mas nós poderíamos dizer que percebemos nesses 2 últimos governos de Lula e Dilma uma intenção, uma manifestação de intenções mais objetivas em relação à educação. Apostamos que isso possa ser incrementado e deve, eu acho que os investimentos ainda são um tanto quanto escassos na educação. Está aí a prova desses movimentos todos que nós estamos vendo pelo país, no momento em que a comunidade, em que a população bota a sua voz na rua para protestar em relação às dificuldades que se encontram tanto nos setores de saúde, educação e na própria estrutura política do país. É preciso que nós estejamos todos atentos a isso, é preciso que os governantes estejam atentos a isto e adotem políticas de Estado e não políticas reduzidas a períodos da sua gestão. Nós precisamos pensar o país para o futuro, pensar o país para as gerações que estão por aí, que estão aí clamando por mais espaço, clamando por maiores e melhores oportunidades na sua formação, na sua vida, na sua estrutura familiar e todos os outros aspectos que envolvem a felicidade geral do indivíduo, que nós, logicamente, precisamos apostar em alternativas que nos proporcionem uma melhor qualidade de vida. O modelo de progressão e valorização do trabalho docente toma por base a produção acadêmica a partir de grandes quantidades de publicações e participações em eventos, uma lógica produtivista que desvaloriza o impacto sociocultural das pesquisas. Qual proposta a sua candidatura apresenta para mudar essa lógica? Bom, a nossa candidatura, você entende que temos que fazer uma reestruturação da carreira. E isso é um dos pilares da nossa proposta. Então, queremos buscar a excelência no ensino. Para que isso ocorra, nós temos que valorizar os bons professores. Queremos que os nossos egressos tenham condições de competir de igual para igual com qualquer formando, qualquer profissional, qualquer universidade do Brasil e também de qualquer universidade internacional. Entendemos que a boa prática de ensino devemos divulgar e difundir em todos os campos da nossa instituição. Hoje a gente percebe uma
não uma valorização adequada do bom professor. Isso quer dizer o seguinte: existem professores que são identificados em dar aula, que não têm o feeling da pesquisa, não preferem essa parte. Nós hoje pecamos esses bons profissionais. Então nós queremos resgatar isso, dar valor aos bons profissionais. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de incentivar a pesquisa, não, ao contrário, queremos também incentivar os bons professores. Entendemos que nessa carreira profissional os degraus devem ser iguais. E hoje nós temos na própria resolução da universidade uma penalização ao bom professor. Um bom professor que dá uma boa aula, e se ele se dedicar especificamente à graduação, e isso é importante também, ele é penalizado porque dificilmente ele consegue ascender na carreira. Então nós queremos resgatar isso, motivar essas pessoas e também definirmos uma política de extensão. Hoje a gente sabe, através das nossas resoluções e também da carreira profissional, de que eles são penalizados, e você tem um grande incentivo à pesquisa. Porém, nós queremos, de uma maneira uniforme, né, também beneficiar os professores do ensino e da extensão. Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender o tripé ensino, pesquisa e extensão como um todo. Nós atuamos fortemente na qualificação e no aumento dos programas de pós-graduação na universidade, quase dobrando de número e qualificando esses programas. E também tivemos, dentro de uma política de extensão bem focada, o aumento para mais de 1.300 projetos de extensão que fazem essa interlocução sociocultural da universidade com a sociedade, além da incubadora de projetos sociais que vai permitir toda uma interação dentro da interdisciplinariedade e projetos voltados para a comunidade, colocando a possibilidade de equalizar as situações de pesquisa e de extensão. O que nós não podemos negar é o fato de que muitos pesquisadores têm essa busca por qualificação internacional, por situações onde os seus grupos de pesquisa melhoram de qualidade, a sua produtividade é colocada em níveis superiores. Isso também é muito bom para o país e nós não podemos olhar isso só como um modelo produtivista de um modo bem reducionista. Nós temos que incentivar essas pessoas que têm esse viés, que buscam ter uma qualificação em nível internacional e que fazem pesquisa de ponta, sim, mas também conseguir equalizar com que a universidade seja inserida em programas sociais, que ela possa dar sua contribuição rápida em termos de transferência de tecnologia, que ela tenha os cursos superiores de tecnologia voltados para algumas necessidades regionais e locais e que ela possa dar todo o seu potencial de conhecimento de uma forma mais rápida para a comunidade. Dessa forma, nós conseguiremos equalizar as situações de um ensino de boa qualidade, uma pesquisa que gere conhecimento e situações bem inovadoras dentro da sociedade e também possamos ter todo o processo da extensão qualificado, inserido e referenciado socialmente. Ao longo de todo esse processo eleitoral, essa campanha, na verdade, muito anteriormente a isso, a gente vem conversando muito sobre esse assunto. Ultimamente temos insistido nessa pauta com o Baiar, nosso companheiro de chapa, nesta perspectiva de fazer uma análise da situação a nível nacional. O país hoje adota um sistema de avaliação que é baseado no Qualis. É o único país do mundo que adota esse sistema, e isso certamente por valorizar muito o número em detrimento da qualidade, está levando o Brasil a um dos piores índices de desempenho. Nós temos hoje o país como o 9º país do mundo em investimento por pesquisador, o 13º em número de publicações, e no entanto nós ocupamos uma posição acima de 150 no mundo todo, em relação à qualidade, ciência, tecnologia e inovação. Isso tem que mudar, nós precisamos atuar como gestores da universidade junto
às instâncias superiores, junto aos ministérios, junto à Andifes e junto aos órgãos de decisão de políticas para a educação no país, para mudar esse sistema, tornar o sistema um pouco, aliás, bem mais consistente no que diz respeito à avaliação da qualidade. Só assim nós poderemos reverter. Dentro da universidade há também um atrelamento a esta política nacional. Isso precisa ser revisto, precisa ser rediscutido a partir da discussão nacional que nós teremos que enfrentar. Isto precisa certamente que tenhamos uma administração, uma gestão independente, autônoma, que possa estabelecer um diálogo, que possa estabelecer um debate em nível nacional, no sentido de reverter esse quadro. Paralelamente a isso, nós temos a questão que envolve o tripé ensino, pesquisa e extensão. Precisamos restabelecer este equilíbrio entre ensino, pesquisa e extensão. A extensão tem figurado na nossa instituição, parece que como o primo pobre dos três pilares. Isso tem que mudar, nós precisamos trabalhar na perspectiva de voar mais alto e olhar para uma melhor relação com a comunidade, desprendida de preconceitos em relação aos movimentos sociais, em relação aos partidos políticos, em relação às empresas e tudo mais. Nós precisamos firmemente atuar numa nova concepção de diálogo com a comunidade para dar valor aos três pilares da nossa instituição: o ensino, a pesquisa e a extensão. Como prometido, nessa segunda parte do programa, exibiremos uma reportagem sobre a ocupação da Câmara de Vereadores de Santa Maria, que iniciou na última terça-feira, dia 25. Sinceramente, vocês conseguem engolir a resposta que eles deram? Então eu espero que os vereadores sejam sensíveis à resposta que está vindo das ruas. E assim... Vereador do PSC, que não tem credibilidade nenhuma. Vereadores da oposição foram para o plenário e apoiaram a reivindicação dos manifestantes. Mas essa não é uma decisão que cabe à oposição, né? Cabe a quem não tem
Pessoal, é o seguinte, ó, o Marcelo Bisonho acabou de ligar para mim, dando um posicionamento. O pessoal do PMDB está reunido nesse momento e ele já tem o posicionamento dele, mas ele vai esperar o posicionamento do PMDB para poder se posicionar. Independente da posição do PMDB, ele já tem posicionamento, mas ele primeiro vai esperar a posição do PMDB para poder vir aqui. Ele virá aqui até a tardinha, virá aqui para falar conosco. Então, vai dar um desfecho hoje. Vão vir aí? Eu acho que isso aqui está melhor. Melhorou? Tá. Tá. O D-Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa D-Docente.